Bem, pessoal, então retornando ao tema de colisões, agora eu vou encontrar algumas relações matemáticas válidas para o caso das colisões elásticas. Essas relações a gente vai utilizar bastante aí na solução dos problemas, tá certo? Que a gente vai resolver nesse capítulo. Então, colisões elásticas. Colisão elástica em um sistema isolado é aquela na qual existe conservação da energia cinética, né? Então, uma colisão elástica ocorre quando as forças que atuam entre os corpos são conservativas. Então, para que haja conservação da energia cinética entre antes e depois da colisão, é preciso que só haja forças conservativas na colisão, né? Certo? O princípio de conservação da energia já é bastante utilizado em capítulos anteriores e agora a gente aplicando para o caso de colisões, certo? No caso da colisão elástica. Aí um exemplo clássico são as bolas de bilhar, né, que se deformam muito pouco ao colidirem umas com as outras e rapidamente retornam à forma inicial. Então, um exemplo clássico de colisão perfeitamente, de colisão elástica, é o caso das colisões entre bolas de bilhar. Né? Quando você está jogando, você vê que a energia realmente se conserva. Então, vamos considerar a colisão elástica entre duas partículas A e B. Como eu já falei antes, a energia cinética se conserva, tá? Que é a equação de conservação da energia cinética antes e depois da colisão entre uma partícula A e uma partícula B, e conservação do momento, que vale para qualquer colisão, considerando o caso onde as forças externas são desprezíveis comparadas às forças internas, que no caso, mais uma vez, da colisão de bola de sinuca, é verdade, certo? Então, seguimos adiante com a conservação, utilizando a equação de conservação da energia cinética e conservação do momento. Então, tá aqui as duas equações, tá certo? Conservação da energia cinética. Eu apliquei uma pequena particularidade, qual é? É um corpo inicialmente em repouso, ou seja, eu estou colidindo o corpo A com o corpo B, assumindo que o corpo B está em repouso. Eu sempre assumo essa condição porque você reduz o número de incógnitas do seu problema, tá certo? Mas não perde a generalidade da sua aplicação. Então tá aqui, ó, equação da conservação da energia cinética, né? Já assumindo que o corpo inicialmente em repouso, se você lembrar, tá aqui o termo geral, né? Onde A e B se movem. Agora eu estou considerando que B está parado, esse termo é zero. B está parado, esse termo é zero, certo? Então, aqui as duas equações, considerando o corpo inicialmente em repouso, corpo B. Então, está aqui a equação de energia cinética e a equação do momento, certo? Aí eu tenho o caso unidimensional, assumindo uma dimensão também, para simplificar. Está aqui essa equação. Aí eu vou tratar um pouco matematicamente com essa equação, né? Vou tirar quem é a velocidade B depois da colisão. Então eu pego, isolo esse termo, né? Cancelo os 1/2, isolo esse termo, jogo esse termo para o outro lado, que é comum à massa de ar, boto o MA em evidência, fico com essa relação, certo? E esse termo aqui, né, dos produtos notáveis, né, é o produto, né, da diferença pela soma, né? Então, encontro essa relação aqui que MB V2 V ao quadrado de B2x é dado por essa relação. Agora eu pego a equação do momento, tá aqui ela, né? Escrevo a equação do momento, faço a mesma coisa, né? Vejo que eu tenho um termo comum aqui, que é MA, jogo para o outro lado, agrupo, boto em evidência, fico com essa relação. Aí agora eu pego, divido essa equação que vem da conservação da energia cinética por essa equação que vem da conservação do momento, né? O momento antes e depois da colisão. Tá aqui, ó. Eu divido as duas, numerador e denominador, tá certo? Quando eu divido essas duas, esse termo aqui se cancela, né? MA se cancela, VA1x, VA2x se cancela, esses dois, fica só esse termo aqui da minha equação. Então eu encontro, o que é que eu encontro? Eu encontro qual a velocidade do corpo B em função da velocidade do corpo A antes da colisão e a velocidade A depois da colisão. Então, se eu souber a velocidade A antes da colisão e souber a velocidade A depois da colisão, com essa relação já posso encontrar a velocidade de B depois da colisão. Certo? Aí agora eu vou pegar, utilizar a relação de velocidade de B em termos da velocidade A antes e depois da colisão e vou substituir nessa relação aqui, ó. Né? Vou utilizar essa relação que eu
que vem do momento, vou trabalhar com ela e essa, né? Vou jogar aqui substituindo, né? Então eu pego essa relação e jogo nessa equação. Quando eu faço isso, ó, MB, VB2x, jogo, substituo VA1x, VA2x, né? MB, MA, né? Tenho essa equação, né? O que é que eu faço? Aí agora eu agrupo os termos, né? Abro essa equação MB, VA1, MB, VA2, MA, VA1, MA, VA2, né? Aí o que é que eu faço? Eu agrupo os termos em termos de velocidade, né? VA2x, VA2x, VA1x, VA1x, massa de A, massa de B. Aí encontro que VA2x é MA mais MB e VA1x é MA menos MB. Mais uma vez, o que é que eu encontro? Agora, eu encontro qual é a velocidade do corpo A depois da colisão em função da velocidade do corpo A antes da colisão, uma vez que eu saiba as massas dos corpos. Tá certo? Então, mais uma relação útil, ou seja, você já sabe agora, eu já sei a velocidade de B em função de A antes da colisão e A depois da colisão, agora eu encontro uma relação para essas duas, né? Ó, A depois da colisão, né, por A antes da colisão. Então agora eu posso relacionar essas duas e deixar elas em função de uma única, sabendo a massa dos corpos, né? Então isso é uma coisa que vocês vão fazendo ao longo do exercício que vocês vão resolvendo, né? Normalmente vocês vão fazer isso. Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa relação que eu encontrei entre a velocidade A2x e A1x e a razão entre as diferença é a soma das massas e vou explorar ela, né? Agora eu vou substituir nessa equação aqui, ó, tá certo? Essa equação aqui, eu vou substituir esse resultado. Então tá aqui a minha equação que eu encontrei anterior e a que eu vou substituir VA2x que eu já encontrei, vou jogar aqui dentro, ó. Então tá aí, ó, tá certo? VB2x é VA1x mais VA2x. Mais VA2x eu posso relacionar com A1x. Quando eu faço isso, eu fico com VB2x em função da mesma variável. Agora eu reduzo o número de variáveis da minha equação e fico em função das massas. Aí eu pego, né, abro esse termo aqui da massa, né, VB2x aí tiro o mínimo, dando o mínimo múltiplo comum aqui, né, o denominador dessa fração, vamos somar essa fração, né? Então esse termo é o denominador, divido por aqui por 1, que eu multiplico ela, né, VA1x por MA MB, e esse termo aqui do numerador mais MA menos MB, VA1x, né? Organizo meus termos, né, em termos das massas, né, ó, abro aqui VA1x MA, VA1x MB, VA1x MA menos VA1x MB. Aí agora cancela, né? Cancela qual? Cancela VA1xMB com VA1xMB, eu corto, né? Fico só com VA1xMA, VA1xMA, né? Posso juntar esses dois, somar, dá duas vezes. Aí eu encontro agora uma relação entre VB2x e VA1x, uma vez que eu saiba as massas. Perceba, eu encontrei uma relação entre a velocidade do corpo A depois da colisão em função da velocidade do corpo A antes da colisão e as massas, e agora eu encontro a velocidade do corpo B depois da colisão em função de A antes da colisão e as massas, tá certo? Então, para concluir, eu vou fazer uma aplicação dessas nossas equações nos limites, né? Então, as duas relações que eu encontrei, A em função, A depois da colisão em função de A antes da colisão e B depois da colisão em função de A antes da colisão. Então a gente supõe que a gente sabe quem é A antes da colisão, né? Você está jogando uma bola contra a outra, então você sabe quem é o A1 antes da colisão. Aí vamos aqui aplicar entre uma bola de ping-pong e uma bola de boliche, né? Qual é a condição? A bola de boliche tem uma massa muito maior do que a bola de boliche tem uma massa muito maior do que a bola de ping-pong. Quando eu olho para essa relação, a massa da bola de boliche é muito maior do que a massa da bola de ping-pong, né? Esse MA eu posso desprezar, tá certo? E eu fico com MB dividido por MB, dá negativo, cancela, fica menos, então MVA2x é menos VA1x, o que é de se esperar. Você lança uma bola de ping-pong numa bola de boliche que está parada, a bola de boliche vai sair com uma velocidade muito pequena, né?
ou quase não se mover, e a bola de ping-pong vai voltar. Na aproximação, né, o que é que eu estou dizendo? Que a bola de ping-pong vai voltar com a velocidade simplesmente igual à velocidade que ela foi, só mudando a direção. É bastante plausível essa aproximação, né? É claro, a bola de boliche se move um pouco, mas muito pouco comparado com a velocidade da bola de ping-pong. Agora, bola de boliche e bola de ping-pong, né? Agora eu pego a bola de ping-pong parada e jogo a bola de boliche, né? O que é que vai acontecer? Massa de A muito maior do que a massa de B. Eu inverti, né? Agora a A virou a bola de boliche, que é muito maior do que a bola de ping-pong. Se isso aqui é verdade, você olhando para essa equação, né, que a massa de A é muito maior do que a massa de B, eu desprezo a massa de B, isso aqui vira um VA2x e aproximadamente VA1x, ou seja, a bola de boliche vai como se não tivesse acontecido nada e arrasta a bola de ping-pong, né? As duas saem com a mesma velocidade, né? E a velocidade da bola de ping-pong, né? Tá certo? É simplesmente, né, duas vezes a velocidade da inicial, né? Tá certo? Nessa condição aqui. VB2x, né? Se eu usar essa expressão, né? Esse caso aqui eu usei essa expressão, esse caso eu uso essa expressão. Então, para A eu uso essa, para B eu uso essa. Aí, nesse caso, VB2x dá, né? Eu cancelo B, MA corta com MA, fica duas vezes aproximadamente VA1x. E se as bolas têm massas iguais, MA igual a MB, né? O que é que acontece? VA2x é zero, né? A bola que vai bater, né? Não vai voltar, tá certo? É zero. E as duas bolas saem praticamente com a mesma. A velocidade da bola 2 é igual à velocidade da bola 1, né? Quando você substitui aqui MA igual a MB, isso aqui dá 1. Então, VB2x, VA1x. É como se acontece com a bola de sinuca quando você bate numa posição especial. Você bate numa, essa outra bola sai com a velocidade duas vezes a anterior, né? Desculpa, sai com a velocidade igual, uma para e a outra segue com a mesma velocidade. Você transfere completamente a energia cinética, tá certo? Então, esse aqui é um exercício muito importante na solução dos problemas de colisões, né? Você analisar sua solução do ponto de vista de considerar uma massa muito maior do que a outra, você vai saber de fato se você acertou matematicamente o seu problema usando condições físicas para ele, né? Ou simplesmente fazendo uma análise dessas relações entre as velocidades antes e depois da colisão, considerando as massas, né? Porque foi isso que a gente fez. A gente encontrou uma relação entre A depois da colisão com A antes da colisão, sabendo as massas. Também encontramos quem é VB depois da colisão em função de A antes da colisão, sabendo a razão entre as massas. Aí quando você considera massas muito grandes, diferença entre massas ou massas iguais, né? Então você obtém esses resultados, o que corrobora com a condição física do seu problema, tá certo? Então, numa próxima aula, a gente vai começar a discutir a ideia de colisões e velocidade relativa. Até uma próxima aula.